Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thelbia e é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez no meu canal. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre criação de filhos. Para você que é mãe, ou para você que sonha ser mãe um dia, ou para você que está grávida, que já você vai pegar o seu filhinho no colo, eu quero dar aqui algumas dicas, tá? Por experiência própria, porque eu sou mãe de 3 filhos, tá? Meus filhos já são adultos. Tenho uma filha de 26 anos, um filho de 23 e uma filha de 19. Todos foram criados da mesma forma, porém cada um tem uma personalidade. E muitas vezes, em determinados períodos da vida, eu tive que lidar com cada um de uma forma. Às vezes, passando pelo mesmo problema, mas cada um ele reage de uma forma e você tem que também reagir de uma forma diferente. Então quero deixar aqui algumas dicas para você aí sobre a criação de um filho. Às vezes, por nós amarmos demais, sabe? A gente não quer dizer não, porque acha que o não vai causar trauma, vai prejudicar o seu filho, vai deixar ele uma criança rebelde. Não, pelo contrário, o não é importantíssimo, o não é algo muito importante. Ela precisa, sabe, ter limites. Nem tudo que o seu filho queira fazer, você vai deixar. Você sabe por quê? Porque se você não tiver uma educação, sabe, um tanto rígida, eu não estou falando de você espancar o seu filho, não estou falando isso, porque hoje em dia as pessoas interpretam muito, sabe, o que se passa com nossos filhos, né, que você não pode dizer não, que você não pode botar ele de castigo, não é assim. A criança precisa de limites, isso faz bem para ela. Hoje em dia os pais, né, quando saem na rua, vão no mercado, vão no shopping, vão numa loja, como que é o comportamento da criança e como que é o comportamento do responsável que está com ela. Pode ser pai, pode ser mãe, sabe, uma pessoa que é responsável. Sabe, às vezes a criança está fazendo, sabe, birra, está sendo mal educada e a criança às vezes só quer atenção. Muitas vezes a criança está fazendo aquilo ali na rua porque ela não teve a educação em casa. Porque se você ensinar o seu filho desde pequenininho o significado do não e do sim, pronto, você já vai estar criando uma criança que vai ser um adulto, gente, fantástico, sabe? Desde pequenininho não pode mexer. Você não pode tirar as coisas que você, exemplo, lógico que não for algo perigoso, mas exemplo, você tem aí na sua casa, você tem uma estante com utensílios de decoração. O seu filho tem que crescer sabendo que aquilo ali não é brinquedo. Aquilo ali não é para ele ficar mexendo. Isso aí você ensina como? Você ensina impondo um não. Não pode mexer. Não é para você mexer aí. Sabe? Com voz firme. Você não pode falar, ai, não mexe aí não. Não é assim, porque a criança ela entende. Eu falava com meu filho uma vez apenas, mas eu para chegar até esse momento de eu falar uma vez apenas, ele teve que passar por um processo. Ah, mas qual processo? De eu chegar e repreender ele na hora exata. De eu ensinar os meus filhos a quando eles brincarem, acabou de brincar, recolhe o brinquedo e guarda no lugar que tem que ser, sabe? A criança ela não pode ter querer, eu quero isso. Não, a criança ela precisa de orientação. Ela precisa de alguém para dizer o que é bom e o que não é para ela. E conforme ela vai crescendo, vai se expressando, né, como um indivíduo, e ela vai vendo, pô, isso é o bom, isso aqui não é bom pra mim, isso é o certo, isso não é. Você vê aí jovens rebeldes que chora, que faz birra, sabe? Porque quer um tênis, porque não é assim, gente. Porque você tem que criar a criança, ela tem que crescer sabendo como é que é a dinâmica familiar. Ela tem que saber como é que é para você, para o seu esposo, ou para os dois, né, se trabalham fora, como é que é duro e difícil você trazer dinheiro para casa. Ela tem que saber que tem prioridades, sabe? Que primeiro você tem que pagar a conta. Se ela vê uma televisão, se paga, tem que pagar a luz. Se ela está tomando uma água geladinha, porque também tem que pagar a luz, sabe? Se ela está morando numa casa, ela é alugada, ou ela é própria, você comprou, você está pagando, aquilo ali tem um sacrifício para ter aquilo. Então você tem que colocar na cabeça do seu filho, desde pequenininho, que tudo na vida não vem de graça, que as coisas não acontecem assim, não caem no céu. E outra coisa, muito importante também, muitos casamentos, sabe, que teriam tudo para ser abençoados, para darem certo, para serem duradouros, acabam. Por quê?
Porque ou o pai ou a mãe não tem discernimento. Começam a brigar, a disputar quem que está certo na relação da criação dos filhos. Por isso o namoro é algo muito importante. Porque quando você namora, né, ali é para você conhecer como é que aquela pessoa pensa, qual é a visão dela da vida para cada área, né, uma área familiar, se a pessoa tem sonhos para o futuro, porque senão vai ter confusão quando vir um filho. Casou, vem um filho, pronto. Então tem que ter o quê? Uma união para a educação do filho. Gente, olha só, tudo na vida tem que ter discernimento. Sem discernimento a gente não consegue nada. Lógico que quando eu tinha 10 anos, não é como agora, com uma criança de 10 anos, né? Hoje em dia, nossa, se surgiu tantas coisas, mas nem tudo que te é lícito te convém. Nem tudo que tá aí é bom pra gente, sabe? Então eu acho o seguinte, eu fui muito bem educada pelos meus pais. A minha mãe me educou muito bem. Até nas vezes que ela me repreendia, ela estava fazendo com amor, porque a repreensão também é amor. Você repreender, educar, dizer não, é amor para o seu filho. Pensa comigo. Você tem um filho, uma filha, é uma criança super levada. Ela não nasceu levada. Ela tá sendo mal orientada. Porque você aí não está sabendo colocar rédeas nos seus filhos. Aí você não vai ser bem-vinda em nenhum lugar. Ah, mas nossa, é verdade. Porque ninguém, olha só, ninguém vai querer, tá? Uma criança em sua casa, mexilona, bagunceira, que quebra tudo, que não para. Gente, ninguém é obrigado a aturar uma criança assim, uma criança má educada, uma criança que não tem educação por causa dos seus pais. É diferente uma criança que ela nasceu com um problema, que ela é hiperativa, entendeu? Que ela faz as coisas involuntariamente. É mais uma criança que é perfeita, que não tem nenhuma dificuldade fazer isso tudo. Não é culpa dela, é culpa dos pais, é culpa de quem educa. Isso é verdade. E me desculpa que todo mundo vai falar e todo mundo vai reparar. Vai falar assim, nossa, meu Deus, olha só o filho de fulano, olha o filho de ciclano, não tem modos, Deus me livre, eu não quero essa criança aqui. Você vai gostar de saber isso dos seus filhos? Porque o culpado vai ser você. O culpado vai ser você, mãe. De o seu filho ser mal visto pelas outras pessoas, porque você não colocou limite na criança. Então, gente, olha só, a criança, ela tem que ser criança, ela tem que brincar, ela tem que se divertir, é uma fase tão gostosa, uma fase tão boa. Mas, meninas, você que já é mãe, você que vai ser a mãezinha, sabe, isso é um conselho de uma mãe. Eu não tô aqui falando por algo que eu não tive experiência, eu tô falando pra você que é algo que eu tive experiência. E cada fase é diferente da vida de um filho, tá? Os problemas que uma criança pode trazer para você são diferentes de um problema que um adolescente, um problema de um adulto, são fases diferentes da vida. Então, o que eu tô falando realmente é para aconselhar vocês aí. Saiba dizer não. Não para o seu filho, saiba colocar limites. A criança tem que ter limite, a criança tem que ter horários. A criança não pode ficar o dia inteiro brincando na rua, o menino não pode ficar solto na rua, que na rua você aprende coisas ruins, lidar com qualquer tipo de pessoa. A criança tem que ter horário, ela tem que ter horário de estudar, ela tem que ter horário de descansar, tem que ter horário de brincar, horários para se alimentar. O café da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, a janta. Isso aí, tá? A educação, ela não tá sendo baseada em valores financeiros, não. A educação, o amor, não é medido pelo quanto você tem na conta bancária. Isso não tem nada a ver. Você educar o seu filho não tem nada a ver, mas eu não tenho recursos. O que tem? Você não tem recursos, mas você tem amor, você tem educação. Você ama o seu filho, porque o seu filho é sua herança. Então você tem que cuidar do seu tesouro. Não é largar a criança no mundo aí. Não é desse jeito. Vocês me desculpem, eu tô falando desse jeito, eu não tô querendo ser agressivo, só tô querendo, sei lá, dar um conselho, abrir os olhos aí de muitas mães, tá? Que tem seus filhos pequenininhos ou mãezinhas que ainda vão ter seus filhinhos, para não errar na educação, sabe? Peça direção a Deus. Senhor, me orienta, Deus, como é que eu vou educar meus filhos? Leia livros, sabe? Procura orientação de pessoas que saibam sobre esse assunto, sabe? Que tenham experiência sobre criação de filhos, porque isso é muito importante pra gente. Eu coloquei nos meus filhos os valores que eu peguei da minha família, que eu trouxe de herança da minha família, sabe? E passei para os meus filhos. Daí eu espero de coração que os meus filhos façam a mesma coisa,
que eles, né, eles passem para os filhos dele a educação que os pais ensinaram. Saber respeitar o próximo, valorizar a família, sabe, entender a dinâmica da casa. Poxa, isso não pode agora, eu não vou fazer, entendeu? Porque é muito erro dos pais que eu observo, que eles não abrem a verdade, sabe, para os filhos. Eles, olha, a situação não é assim, tá apertado, nós temos que fazer isso aqui, deixar de fazer isso aqui. As crianças, às vezes, vivem no mundinho delas, fora da realidade. Eu não estou falando que a criança tem que ter uma vida massacrante de adulto, não. Mas ela tem que saber da dinâmica. O papai não pode fazer isso, que o papai não está ganhando para isso. A gente tem que dar prioridades a outras coisas e tem que saber entender. Mas se você educar o seu filho desde pequenininho com esses valores, você não vai ter problema nenhum. Você vai ter uma família forte, filhos que valorizem os pais, sabe? Se você ensinar os seus filhos esse valor, o valor da família, tá? A unidade familiar, você pode ter certeza que você vai bater no peito e vai falar: caramba, eu criei meus filhos muito bem. Obrigada, Deus, obrigada. Porque eu tô vendo aí adultos valorosos, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar meu like. E se você quiser me dar a honra da sua companhia, inscreva-se aqui no meu canal. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!